Qual a importância da educação infantil? O que você acha? É isso que nós vamos conversar hoje aqui no canal Aloxi. Eu sou Silvana Barbosa. Aproveita, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e deixa nos comentários aquilo que você pensa sobre a educação infantil e sobre o profissional da educação infantil. Então vamos lá. A educação infantil é a base, né? É o início da educação. E ela tem uma importância muito grande e que muitas vezes a gente não percebe, a sociedade não se dá conta e não dá o seu devido valor e não faz os devidos investimentos. Nós temos muito investimento, muito não, né? Vamos corrigir. Nós temos mais investimentos na formação universitária do que na educação infantil. E socialmente falando, muitas pessoas mandam as crianças para a escola infantil, que seria do 0 aos 6 anos, simplesmente para recreação. Ela não percebe qual é a importância desse processo no desenvolvimento daquela criança que vai se transformar num jovem e num adulto. Então vamos falar um pouquinho dessa importância. A primeira infância, né, do 0 aos 6 anos, ela vai ter um poder no desenvolvimento da pessoa muito grande, tanto no nível físico quanto no emocional. Se a gente pensar em termos cerebral, o cérebro nessa época, ele tem uma característica de plasticidade muito grande, ou seja, é ali que vai estar formando as conexões neurais, né? Se a gente for pensar em neurolinguística, em neurociência, é exatamente o que acontece. As sinapses elas vão começar a acontecer ali, e nesse momento, a quantidade de informações para que a criança consiga desenvolver é fundamental. E como que isso acontece? Através dos estímulos. Então, quanto mais estímulo a criança tiver, ela vai estar desenvolvendo aí de forma melhor a sua potencialidade de aprender, né? De uma forma assim bem simples e resumida seria isso. Se a criança ela tem estímulos adequados na primeira infância, que é feita lá na educação infantil pelos professores. Por que pelos professores? Porque eles estudaram, então eles sabem o que é importante estimular. Quando a criança não vai para a educação infantil, ela pode ser que perca, né, alguns estímulos importantes que talvez em casa ela não tenha acesso a eles. Nessa época, a afetividade ela é muito importante, né? Então, quem tem criança nessa idade, mesmo que trabalhe, mesmo que fique o dia inteiro fora de casa, que só veja no final de semana, porque quando você chega a criança está dormindo e vice-versa, mas a criança precisa se sentir acolhida, precisa se sentir amada, porque também é ali que vai estar desenvolvendo todo o processo emocional dela. Então, se a criança se sente amada, se sente segura, tem os estímulos corretos, já é um ótimo sinal para ela ter um bom desenvolvimento. E a questão alimentar também é importante. Para ter o desenvolvimento cerebral necessário, a criança precisa estar nutrida, hidratada, segura, limpa. Então, tudo isso são processos que são importantes. E a educação infantil, ela acaba auxiliando de forma magnífica nesse processo. Então é importante, né, a gente valorizar os educadores da educação infantil, porque com certeza eles fornecem aí a base para essa criança. Se a gente pensar, a criança do 0 aos 6 anos, ela tem uma mudança, né, absurda em todos os sentidos. Imagina o crescimento dessa criança, quando ela nasce para quando ela chega aos 6 anos. Quantas vezes ela aumentou de peso e de altura? Então, todo aquele desenvolvimento aconteceu. A criança aprende muita coisa, né? Mas é muita coisa mesmo. É a fase que ela mais aprende. Ela aprende a se locomover, ela aprende a andar, ela aprende o nome de todas as coisas que existem, ou pelo menos a maioria delas. Ela aprende a falar, ela aprende a se comunicar, ela aprende a entender o outro, ela aprende a sentir, ela aprende a se sentir, ela aprende a empatia. Então, todos esses processos acontecem na primeira infância. Então, é fundamental realmente que essa primeira infância seja tratada com muito respeito, com muito carinho. E os profissionais dessa fase, eles têm essa consciência, eles têm essa formação.
Então, quando a criança não vai à escola, como eu falei, ela vai estar perdendo uma condição muito boa, né? Mas aí algumas pessoas dizem, mas a criança vai lá só para brincar. Geralmente, exatamente, ela vai para brincar, porém, as brincadeiras que os professores escolhem e definem é para estimular o tato, a visão, a lateralidade ou a parte emotiva. Então, o professor ele tem um planejamento para desenvolver todas as áreas cognitivas, afetivas da criança. Então, às vezes a gente acha que aquela brincadeira de massinha ou aquela brincadeira na areia é simplesmente uma brincadeira. Lógico que é uma brincadeira para a criança, mas o professor ele preparou aquela atividade pensando em determinado desenvolvimento. Então, o profissional da educação infantil, ele tem uma ampla visão e com certeza, o que ele quer? Ele quer desenvolver ao máximo toda a potencialidade das crianças. Então, com brincadeira de roda, brincadeira de corda, brincadeira de pular, de corrida, desenho, natação, enfim, uma série de brincadeiras, porque a criança vai aprender brincando, ela vai experimentar essas novas sensações brincando, mas ela vai ter essa possibilidade de desenvolvimento. Então, o canal Aloxi vem hoje mesmo agradecer aos profissionais da educação infantil e valorizá-los cada vez mais, porque com certeza a sociedade não percebe essa importância. Então, dia 25 de agosto é o dia do profissional da educação infantil, é o dia da educação infantil. Parabéns aí a toda essa equipe que faz um trabalho fantástico. Muitas vezes não é valorizado, mas com certeza eles não perdem aí o rebolado. Agradeço a atenção de vocês, se inscreve no canal, deixa seu comentário e nos acompanhe nos próximos vídeos. Até mais!